Amados irmãos, a paz do Senhor. Hoje, terça-feira, dia 22 de setembro, quero trazer mais uma reflexão para abençoar a tua vida, né? Hoje é dia na Igreja Qual Pastorei, Igreja Metodista Pentecostal no Jacatinão, Congregação Nova Campinas, além da Congregação Santa Marta, mas hoje na sede, na Congregação de Nova Campinas, é dia de oração, né? Estaremos daqui a alguns minutos lá, orando. A palavra de Deus será explicada, explanada, estaremos sendo abençoados também lá na casa do Senhor. E hoje eu quero trazer uma palavra para você que fala de bênção. Final do capítulo 24, é o final do Evangelho segundo São Lucas, né? Agora, recentemente, eu preguei no finalzinho do Evangelho segundo São Mateus, no domingo, no dia de missões. Hoje eu vou ler aqui o final, os 4 últimos versículos de Lucas 24, é o último capítulo do Evangelho segundo São Lucas. E levou-os fora até Betânia, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os eles, se apartou deles e foi levado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo amém, a Deus. Amém. Então vamos falar algumas coisas aqui. Esse é um dos relatos que nós já vimos que temos também em Marcos, temos em Mateus, temos em Atos capítulo 1, da ascensão de Cristo e das suas últimas orientações aos seus discípulos, aqueles que lhe eram mais chegados, aqueles que estavam ali mesmo depois da sua morte. Alguns tiveram medo, né, fugiram, mas depois das suas aparições, estavam sempre com o Senhor. Jesus teve cerca de 10 aparições, algumas são relatadas em vários livros de forma diferente, e outras são relatadas separadamente. Então, encontrando com aqueles discípulos, Jesus deixou as suas orientações e subiu ao céu. Implicitamente, todos eles falam da bênção do Senhor, mas esse diretamente. Mateus e Marcos falam, Mateus fala de ensinar a todas as nações, Marcos de pregar a todas as nações, Atos, capítulo 1, recebereis o retorno de Espírito e serei testemunhas, tanto de Jerusalém, Judéia, Samaria até o confim da terra. Mas aqui Lucas teve vamos dizer assim, uma perspectiva diferente ao tocar nesse assunto, ao relatar esse assunto no seu evangelho. Lembrando também, meu amado irmão, que nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que Mateus e João foram discípulos oculares de Cristo, estiveram diretamente com o Senhor, estiveram perto dele, foram os apóstolos. Lucas e Marcos escreveram através de relatos de outras pessoas, inclusive Lucas começa o seu evangelho falando nisso. Muitos escreveram, eu também vou escrever, ele escreveu uma pessoa chamada Teófilo, assim como Atos Apóstolos, relatando algumas coisas. Então aqui ele vai falar da bênção, e é o que eu quero mais me apegar aqui aos irmãos. E levou-os fora até Betânia, levantando as mãos, os abençoou. Esta é a vontade de Deus, abençoar a vida dos seus servos. Mas queremos ver aqui o que é bênção, o que deve significar bênção na minha vida, ou como eu devo buscar a bênção e qual o objetivo da bênção de Deus na minha vida. Então vamos falar algumas coisas aqui. No grego, eulogia, a palavra bênção, que significa uma dádiva divina que faz prosperar o trabalho do crente. Então aqui nós já vamos ver que o maior objetivo da bênção é espiritual. Pastor, não há bênção material? Lógico que há, meu amado irmão. Deus também nos abençoa materialmente. Mas qualquer uma bênção que o Senhor nos dá, seu objetivo maior é que nós, sendo abençoados por Ele, podemos então também abençoar pessoas, também fazer a obra do Senhor, também propagar este Evangelho, proclamar este Evangelho a toda criatura. Porque para isso o Senhor nos salvou. O Senhor não nos salvou para que fôssemos aqui nesta terra
nessa dispensação até a volta de Jesus, reis, rainhas, governantes. Não foi esse o objetivo do Senhor. Também não foi aqui para que nós fôssemos entrados no livro do recorde com multimilionários ou alguma coisa parecida com isso, ou qualquer outra coisa qualquer. O Senhor pode nos abençoar, o Senhor pode, né? Pastor, mas aí algumas nações há governantes cristãos, sim. Nos Estados Unidos, vamos colocar assim teoricamente, porque algumas atitudes, alguns presidentes americanos não são positivas, né? De várias maneiras, não vou ficar comentando aqui, mas de todos os presidentes americanos, todos entre eles, apenas um, John Fitzgerald Kennedy, não foi evangélico, era católico romano. Todos os outros, evangélicos. Mas, então o pastor está lá. Deus colocou o sujeito na nação diferente, nasceu no evangelho, uma série de outras coisas, e estão ali, e mesmo ali governando. O objetivo maior do Senhor para a vida dele não é ser o presidente dos Estados Unidos ou ser presidente de qualquer nação, é propagar o evangelho. O Senhor chamou a igreja para pregar a palavra. Este é o primeiro objetivo. Todas as outras coisas que acontecerem na nossa vida serão coisas que Deus vai fazer para nos colocar em alguma posição, como Daniel. Deus colocou Daniel lá, no meio dos grandes da Babilônia e depois da Medo-Persa, mas para ali ele falar do Senhor, dando testemunho. Não só falar, mas agir. Não se curvando e orando, indo para a cova dos leões, mas mostrando pela sua fé ao rei que Deus também pode tirar o homem da cova dos leões. Pregamos ontem sobre Daniel, sobre os seus 3 amigos. Seus 3 amigos não indo diante da estátua, indo para a fornalha de fogo também, Deus mostrando o livramento. Deus colocou Neemias ali, como estamos estudando na escola dominical, Esdras, homens que eram simples, mas que depois governaram, que fizeram grandes coisas para que o povo pudesse ser abençoado e os grandes até daquele tempo ver a presença de Deus. Colocado isso, a bênção vem para Deus, de Deus para nós, para que possamos também abençoar pessoas. Então vamos aqui para algumas coisas. A bênção é uma dádiva divina que faz prosperar o trabalho do crente. 2. A presença divina conosco. Também a presença divina conosco. Vamos ler aqui 26:3 de Gênesis. O Senhor falou para Isaac: peregrina nesta terra, porque ele foi para Gerar, saiu de Canaã, Gerar era na terra dos filisteus, porque havia fome na terra, e o Senhor disse para ele lá. Então diz assim: peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Ele foi, chegou em Gerar, prosperou. Ameleque não entendeu isso, acabaram expulsando ele. Ele foi embora de novo para Canaã. Depois Ameleque, vendo que tudo aquilo era de Deus, foi à presença dele e fez um acordo. E aí quando ele perguntou: mas você me expulsou de lá, agora você veio ao meu encontro? Não, porque eu vi a mão de Deus sobre você. Eu vi que Deus está contigo. Então a bênção de Deus fez com que um rei dos filisteus pudesse entender que era Deus que estava abençoando Isaac. A presença de Deus era com ele. Assim foi com José, no Egito, em todas as áreas que ele passou, na casa de Potifar, depois lá na prisão, e por fim sendo o segundo no Egito para livrar a sua família da fome e aquela coisa toda. E assim foi. Também com Moisés, foi salvo da morte, depois teve que fugir para o deserto. Deus fez tudo com ele e depois ensinou ele tudo no deserto, para que depois ele tirasse aquele povo e levasse o povo até a terra prometida. Ele só não entrou por causa daquele pecado que ele cometeu, mas Josué entrou com aquele povo e a bênção do Senhor chegou. Vamos a mais um ponto aqui para a gente entender e falar aqui. A dotação de força, poder e ajuda divina. A bênção do Senhor é o Senhor nos dotando de poder e a sua ajuda a cada dia. Temos uma luta, e nós estamos falando agora de cristãos, né? No século XXI. Todo dia a Bíblia diz: nós temos que lutar, uma luta carne e espírito. Temos uma luta, como diz lá em Efésios 6,
Nossa luta não é contra as pessoas, os homens, os seres humanos, mas contra são os principados e potestades. E como podemos vencer essa luta? Se não formos dotados de poder de Deus e ajuda divina, nós mesmos não conseguiremos vencer. Então é uma das bênçãos, uma das facetas da bênção do Senhor, é nos dotar de poder. E aí temos que buscar para poder receber do Senhor. O Senhor abençoou aqueles discípulos, ele foi embora e eles estavam ali agora, aparentemente sozinhos. Não estavam sozinhos porque 10 dias depois eles voltaram para Jerusalém, como o texto diz aqui, se completaram com Atos dos Apóstolos. Passaram 10 dias orando e ao 10º dia foram cheios do Espírito Santo para poder continuar esta caminhada, dotado de poder para pregar este evangelho e também para poder lutar contra todas as coisas que viriam, porque a igreja verdadeira, a igreja que verdadeiramente busca o Senhor, ela será perseguida. Satanás nunca estará feliz e contente com a igreja, mas ele estará perseguindo, tentando destruir. Isso foi em todos os tempos. Não será diferente hoje. Mas o Senhor vai dotar a igreja de poder, sabedoria, graça, para poder vencer todas essas barreiras e proclamar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda tem um outro ponto que diz: Deus operando em nós e através de nós para realizar o bem. Eu, você, servo do Senhor, temos que nos colocar como vasos na mão do oleiro, deixar ele trabalhar em nós e através de nós. Tenho falado muitas vezes na igreja e repito, meu irmão, nós somos apenas vasos, nós somos apenas instrumentos. Deus opera em nós primeiro, mudando o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa mente, transformando, e depois opera através de nós. É Deus agindo. Então, se eu prego e alguém aceita Jesus como Salvador, foi o Espírito Santo que convenceu aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Se eu oro e alguém fica curado, foi o Senhor que, através de me usou como instrumento, mas ele curou. Se eu imponho a mão sobre uma pessoa que está endemoniada e os demônios saem, são o Senhor, foi no nome dele, jamais no meu nome, jamais no nome da minha denominação, jamais ao qual sou pastor, não, jamais em qualquer outra circunstância o demônio só sairá em nome do Senhor. Enfim, qualquer coisa que eu possa fazer, é Deus que me dotou de poder. Ele agiu em mim, primeiro, operou em mim, e depois através de mim, para que o nome dele fosse glorificado. Certa vez os discípulos chegaram para o Senhor e falaram assim: 70 homens saíram, mandados por Jesus para pregar o evangelho, Jesus ainda aqui na terra, e voltaram e falaram: Senhor, expulsamos demônio, oramos para as pessoas ficarem curadas, sinais, maravilha, prodígios foram realizados. O Senhor disse: não alega por isso não, alega por seu nome, está escrito no livro da vida, que esta é a maior bênção do Senhor, a nossa salvação. No Antigo Testamento, diz que a palavra bênção ocorre cerca de 400 vezes. E você sabe qual a primeira coisa que Deus fez para o homem? Vamos ler para você aqui, Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Hoje o homem vamos falar muito de mãe natureza, de isso, aquilo. Mas, irmão, tudo o que o homem conseguiu até hoje foi dado pela bênção de Deus. O Senhor colocou o homem nesta terra e abençoou, se multiplicar, frutificar, se a terra dominar sobre tudo. É Deus abençoando. O homem acha muitas vezes, ele quer até se colocar acima de Deus. Acha que é ele que está fazendo, ele que está no controle. Na verdade, quem está no controle total e absoluto é Deus. É Ele que abençoa, é Ele que prospera, é Ele que derrama a sua graça. Se vivemos, se estamos aqui, se respiramos,
Se todas as coisas que estão acontecendo na nossa vida, elas provêm de Deus. É um texto lá em Crônicas que era um momento de oferta, de gratidão daquele povo, que Davi fala, se eu não me engano é 2 Crônica 29, tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu tu damos. Se não é 2 Crônica, é 1 Crônica 29. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu tu damos. Então, tudo vem dele. A bênção material, a bênção espiritual, tudo na nossa vida nós devemos a Deus. E devemos ser gratos a Ele e agradecer cotidianamente a Ele pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua bênção em nossas vidas. Continuamos aqui com mais alguns pensamentos. Deus também sustenta a sua obra abençoando. A vida e a história do povo de Deus podem estar sobre a bênção ou a maldição. Isso é importante, eu estou lendo recentemente, não, que eu já passei da leitura, o livro de Deuteronômio. Deus mandou Moisés dar uma ordem àquele povo. Moisés não entrar na terra, então seria Josué, e agora eu estou lendo o livro estou quase terminando o livro de Josué, na minha leitura bíblica anual, e Deus falou para ele, quando vocês entrarem na terra prometida, vai ter um monte Gerizim e o monte Ebal. Vamos subir lá no Gerizim, acho que 6 tribos, 6 representantes de 6 tribos, outro no Ebal, e vão ler as bênçãos e a maldição. Lá em Deuteronômio está escrito tudo o que é. Como é que é a bênção e a maldição? Pastor, maldição, então Deus falando em amaldiçoar? Não, meu amado irmão. O sentido ali da maldição é a falta da bênção. Mas por que falta de bênção? Deus não quer abençoar? Sim, meu amado irmão, Deus quer abençoar. E uma das causas da bênção do Senhor na nossa vida é obedecermos a Ele. Se você quer a bênção de Deus, eu quero a bênção de Deus, pastor. Mas quer fazer o que a Bíblia manda fazer? Eu não quero, não. Aí eu não quero. Eu quero viver a minha vida do meu jeito, da minha maneira, como eu acho que deve ser. Então, como é que você vai receber a bênção de Deus? Então, ali é o seguinte, se atentamente ouvir a Deus e obedecer os mandamentos seus, então as bênçãos virão. Um homem de você vai botar 1000 para correr. Isso e aquilo, vários textos ali falam. Agora, se não ouvir, se desobedecer a palavra, vai vir um adversário de vocês contra 1000 de vocês, e os 1000 de vocês vão fugir diante de um. Isso aconteceu na história de Israel muitas vezes. Aconteceu isso no tempo do juízo, não podia estar com o exército que for. Se não tivesse com a vontade de Deus, perdia. Podia estar com o exército pequenininho, o adversário ter milhões de pessoas para contra, e Deus dava a vitória, como deu a Baraque e a Débora, contra um exército inimigo que era muito mais potente. E assim foi por diante. O Gideão com 300 homens apenas, contra o exército fortíssimo, sem arma nenhuma na mão, e Deus deu a vitória a Gideão. No tempo dos reis, a mesma coisa aconteceu com vários reis. Josafá, que nem o Senhor falou para ele através do profeta, não precisa nem pegar em arma, porque essa batalha não é tua, é minha. Josafá não precisou nem pegar arma, Deus deu a vitória a ele, deu a vitória a Davi várias vezes, se submeter a Deus. Mas outras vezes Israel era potente e perdeu a sua batalha para o inimigo, porque não obedecia a Deus. Então temos que obedecer. Eu quero receber a bênção de Deus. Eu quero que Deus opere na minha vida. Então eu preciso obedecer a sua palavra. Eu preciso obedecer ao seu evangelho, ao que o Senhor mandou para a minha vida. Vamos lá. A bênção divina era uma realidade bem presente no ministério dos apóstolos. Nós vamos ver claramente também. Paulo, Pedro, João, Tiago, mesmo aqueles que sofreram e passaram dificuldades. Porque muitas vezes a gente pensa a bênção assim, hoje, a ideia da igreja do século XXI, eu vou falar uma coisa aqui e quero que o mundo entenda bem. Não há problema nenhum nisso que eu vou falar, contanto que as pessoas não coloquem isso em primeiro lugar. Como é que é a vida de um crente do século XXI abençoado para algumas pessoas? Melhor emprego, o emprego ganhando muito bem, aquele casamento ideal, sensacional, com os filhos obedientes,
a casa própria, né, da melhor qualidade, um carro, se possível, do ano, aquele carro bom, quiçá mais algumas outras coisas materiais. Isto, na cabeça de alguns, é a vida de um crente abençoado. E o que é a vida de um crente que não é abençoado? E paga aluguel, ou mora de favor, tem problema na sua vida. Outra coisa que o crente abençoado, não fica enfermo, né? Fica a saúde perfeita. Não, aquele outro fica doente. Essa é a definição bíblica. Eu vou ler para você aqui. Hebreus capítulo 11. A partir do 36. Outros experimentaram escárnios e açoites até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha, de cabra, desamparado, aflito e maltratado. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Pastor, então, esse texto que o senhor está lendo é o texto dos derrotados, dos não abençoados, daqueles que realmente Deus não era nem com ele. Não, meu amado irmão, ao contrário. Esse texto está no capítulo 11 de Hebreus, que fala sobre os heróis da fé. Esses homens aqui que foram cerrados ao meio, bedejados, escarnecidos, a Bíblia chama de heróis da fé. Por que eles passaram isso, pastor? Passaram isso exatamente porque serviam a Deus. Porque estavam buscando em primeiro lugar o reino de Deus e por isso não foram bem aceitos. Provavelmente a Bíblia não fala, mas a tradição fala, que foi cerrado ao meio, é o profeta Isaías, que profetizou no ano passado, chamado profeta messiânico, mas mostrou o erro de muitas pessoas. Jeremias, quantas vezes foi ameaçado de morte, tentaram matá-lo, está escrito tudo isso lá no livro de Jeremias. Daniel, quando orou, como eu já citei no início dessa reflexão, foi levado à cova do leão. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando se curvaram a estátua, foi levado à fornalha de fogo. Então, esses homens passaram por dificuldades. Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, chegaram a dizer para o rei, você pode falar o que você quiser, mas nós vamos prestar, mesmo que Deus não nos salve, mesmo que Deus não faça nada, que a gente morra naquela fornalha, não tem problema, mas sabe uma coisa, diante dessa estátua a gente não ajoelha. Deus livrou, louvado seja o nome do Senhor. Mas eles estavam prontos até a morrer. E muitos desses homens morreram por causa do Evangelho. Assim como os homens do Novo Testamento, Paulo, Pedro, exceto João, dos apóstolos, o único que morreu de morte natural. Então, homens que não estavam preocupados com a sua vida. Estavam preocupados em fazer a vontade de Deus. Então, pastor, mas a bênção, então? A bênção, irmão, sabe qual? Eu vou repetir o que eu disse lá para você ainda há pouco, quando Jesus falou de 70. Bênção, o nosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a maior bênção. Agora, atrelada a essa, ou seja, a salvação, o Senhor nos cura, o Senhor abre as portas para a gente, o Senhor modifica a nossa vida, o Senhor também nos sustenta. Pastor, sustenta é tudo de bom? Né? Não, amado irmão. Paulo disse lá a Timóteo, tendo com que comer, tendo que se vestir, está feliz. Não é a busca da... Se Deus me sustentou, eu tive o pão cotidiano, eu louvo a Deus. Sabe por quê, meu amado irmão? Qualquer coisa que eu amealhar nesta terra vai ser ótima para esta terra. Mas não vai passar daqui, porque quando eu morrer eu não vou levar nada. Agora, meu nome é escrito no livro da vida, o que Deus preparou para mim, eu estarei lá recebendo o melhor que jamais, nenhum grande emprego, nenhuma grande empresa, nenhuma grande corporação, ninguém, um homem aqui dessa terra, vai poder me dar o que Deus preparou, que eu nem sei ainda, porque a Bíblia diz que a gente não sabe. O que Deus, o ouvido não viu, o olho não viu, o ouvido não ouviu, o que Deus preparou. Está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Então, o que Deus preparou é muito maior. A gente vê algumas coisas assim, escritas lá no Apocalipse, Isaías falando sobre o milênio, são coisas que a gente apenas vislumbra, mas não sabe como será. Só sabemos que será maravilhoso. Então o Senhor abençoou esse povo. E abençoou em que sentido?
Veja, eu vou repetir, só 4 versículos, eu vou repetir no final da reflexão. Levou-os para fora até Betânia, e levantando as mãos, abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, se apartou deles e foi levado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E eles estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém, é o que ele termina dizendo aqui. Porque eles entenderam o Evangelho. Ficaram tristes vendo Jesus morto. Mas quando viram ele ressuscitado, a promessa que ele iria para o céu, a promessa que ele voltaria para arrebatar a sua igreja, e que eles ficassem em Jerusalém, recebessem o batismo com o Espírito Santo e fossem pregar o Evangelho, eles já estavam satisfeitos, felizes e começaram a fazer a obra do Senhor. É isso que Deus quer que nós façamos, meu amado irmão. Continuaremos orando, pedindo a bênção de Deus na sua vida? Sim. Intercedendo pelos outros? Sim. Daqui a pouco eu estarei intercedendo por você, pedindo a bênção do Senhor para a tua vida. Estaremos buscando as bênçãos do Senhor? Sim, Deus é poderoso para nos abençoar, cremos nisso. Mas a maior bênção dele é a sua salvação. Tendo essa salvação, todas as outras serão acrescentadas e nós louvaremos a Deus a cada uma delas. Daremos graças a Deus a cada uma delas. Porque a maior dela já recebemos para a glória do Senhor. Eu estou orando por você, meu amado irmão, para que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pai amado, nós te agradecemos por essa tão grande bênção que é a salvação de nossas almas. Te agradecemos porque o Senhor Jesus veio a este mundo, pregou a palavra, não foi entendido, morreu ali na cruz do Calvário para trazer o nosso perdão, a nossa salvação. Ao terceiro dia ressuscitou e durante um período de 40 dias apareceu aos seus discípulos dando promessas maravilhosas. Como diz esse último texto aqui de Lucas, abençoando-os. E aqueles homens pregaram a palavra de tal forma que essa palavra foi a grande parte do mundo conhecido então, naquele momento, e depois, nas outras gerações, chegou a outros continentes, a outros lugares ainda, até que chegou aqui, onde moramos hoje, onde estamos, aqui o Brasil, e nós podemos conhecer também este Evangelho. E hoje está te servindo e aguardando a volta gloriosa do Senhor. Nos ajuda para que possamos permanecer firmes. A Bíblia diz, aquele permanecer firme, aquele permanecer até o fim será salvo. Possamos estar assim. Cremos nas tuas bênçãos materiais? Cremos. E por isso oramos e buscamos. E por isso agora eu intercedo também. Intercedo pela tua serva Lília ali, que está com a sua dificuldade, doença, família com Covid. Pelo meu sobrinho Lucas, também está com Covid ali, dá a bênção à vida dele. Ao Alisson, que está com câncer, ele lutando contra o câncer, dá vitória à vida dele, Pai. Abençoa o Luiz André, meu genro, que talvez sábado faça ali uma pequena cirurgia. Só posso estar abençoando a cada um agora que está padecendo por uma enfermidade, Covid, câncer, qualquer situação difícil na vida. O servo dá vitória, vai curando os teus servos. Aqueles que estão passando por problemas, Senhor Deus, também, casais que estão aí, ó Pai, lutando, separação, como ali o nosso irmão Luco pediu ali para a família do seu irmão. São tantos pedidos, Senhor, são tantas coisas que eles precisam de uma porta aberta, como nossa irmã Viviane, e tantos outros que agora precisam de uma porta aberta. Enfim, Senhor Deus, abençoa nossos familiares que ainda não te aceitaram como Salvador, que possam te aceitar. Brevemente o Senhor estará voltando para arrebatar a sua igreja. E que possa ser assim bênção nas nossas vidas, Pai. Nos dá orientação, graça, poder para fazer a tua obra, a tua vontade, o teu querer em nossas vidas, Pai. Senhor Deus, fica conosco. Abençoa desde já mais uma vez, peço a oração. Vai ter hoje lá na igreja no Morro da Carolina, Metodista Pentecostal, ali na Congregação Nova Campinas. Vai ser bênção na vida de cada um dos teus servos, Pai. Fica conosco, perdoa os nossos pecados. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus possa abençoar a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus.